Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã do dia 17 de novembro de 2012, esse humilde irmão aqui, de vocês e amigos, amigo de vocês, gostaria de explanar uma pequena palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, no que diz respeito sobre pregar a palavra de Deus. A maioria das pessoas acreditam e acham que pregar a palavra de Deus ela está direcionada apenas para os pastores, para os missionários, para os obreiros, ou também através só dos louvores, ou seja, dos cantores, como dizem nos dias de hoje, cantores gospel. Mas isso é algo que foi incumbido a todos aqueles que servem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para darmos início aqui, que o nosso tempo também não é muito, eu gostaria que os irmãos acompanhassem que essa leitura introdutória, em que vamos ler nos Evangelhos de Jesus Cristo, e prestassem bastante atenção no que a palavra de Deus ela fala a respeito de pregar, a responsabilidade de pregar a sua palavra ao povo, ao mundo. Primeiro vamos abrir, os irmãos apenas acompanhem, eu vou ler para vocês aqui em Mateus capítulo 28, no versículo 19, a palavra de Deus ela diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Em Marcos 16,15, diz a palavra de Deus: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Lucas 24:47, a palavra de Deus diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Finalizando esta leitura, irmãos, em João 4:34, diz: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então, nós vamos observar que nessas 4 passagens que acabamos de ler, que vocês acabaram de escutar, Deus aqui ele não está direcionando isto para nenhum obreiro, como eu falei anteriormente, para nenhum pastor, para nenhum cantor, para nenhum missionário. Cristo, na sua vida aqui terrena, ele estava falando isso para multidões, para todas aquelas pessoas que estavam a ouvir, independentemente de sua posição eclesiástica, da sua posição social, da sua vida em si, mas para aqueles que o tinham aceitado como Salvador, que pregassem a sua palavra. Então não vamos mentalizar, não vamos criar uma situação de que nós, apenas os obreiros, apenas aqueles que têm algum cargo, é que são responsáveis para pregar, para levar o Evangelho às pessoas, ao mundo. Então, primeiro ponto, conseguimos observar aqui na palavra de Deus, todos os que o aceitaram, que tiveram o milagre da salvação em sua vida, ele também está incumbido de fazer esse trabalho de evangelização. Observamos 1 Coríntios 26:30. A palavra de Deus aqui em 1 Coríntios 26:30, desculpa, irmão, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 30. Vejamos o que diz a palavra de Deus concernente a este assunto. No versículo 26, a palavra diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Olha lá, observe bem, a vossa vocação. Aí ele diz aqui, Paulo pregando a igreja de Coríntios, Paulo, nessa carta que ele fez, direcionada para a igreja de Coríntios, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muito os poderosos. Então, é outra coisa que o crente, às vezes, ele carrega em seu coração, ele
não sei porquê, ele mentaliza na sua vida isso, que a pessoa tem que ser sábia para pregar a palavra de Deus, que a pessoa tem que ser poderosa, e diz, nem muito os nobres que são chamados, e nobre quer dizer, não está a falar aqui, não, a palavra de Deus ela não especifica classe social, ela não especifica que é alguém que, vamos dizer, que tem que ter um anel no dedo, que tem que ter uma formação, um diploma ou um canudo, né? O versículo 27, a palavra de Deus ela diz, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. Então é outro aspecto que é muito importante nós observarmos, né? Muitas pessoas, quando nos veem pregar a palavra de Deus, pensam que somos loucos. E até agimos como tal, muitas das vezes, porque estamos a falar de coisas que não são visíveis, que não são palpáveis, né? Que as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem sentir, e eles acham que nós somos loucos, né? Mas diz aqui a palavra de Deus que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. As pessoas ficam confusas enquanto não adquirem a salvação. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, né? Muitas das vezes as pessoas olham pelo nosso aspecto, pela nossa forma de viver, por aquilo que nós somos nesse dia a dia, e dizem, aquele é um fraco, por isso que ele está se pegando a esta palavra, aquele é um derrotado. Então, meus amados irmãos, muitas das vezes é aquele derrotado, é aquele que tem um semblante de louco, que Deus incumbiu de levar a sua palavra, né? Para, mais uma vez, confundir os fortes. O versículo 28, né? Estamos lendo aqui em 1 Coríntios, do 26 ao 30. Vejamos agora o que diz o versículo 28. O versículo 28 diz, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Mais uma vez, são sempre direcionadas às coisas menos importantes. E eu acredito e tenho plena convicção de que Deus, sempre para mostrar o seu poder, a sua glória, ele fazia e faz essa separação. Não estamos aqui a dizer que pessoas da alta sociedade, de que pessoas que têm grandes cargos numa empresa, ou que são diretores, ou que são proprietários, vamos dizer assim, e tudo, tem uma boa posição social, também não possa ser separada. Não, a palavra de Deus ela não está a dizer isso, mas ela está a dizer também aqui que são pessoas que muitas das vezes, aos olhos daqueles que estão a nos cercar, são pessoas desprezíveis, são pessoas vis deste mundo, né? Mas para aniquilar as que são, ou seja, para mostrar que eles são superiores em Cristo Jesus para aqueles que têm um bom cargo social, uma boa posição social. Vejamos o que diz o versículo 29. Versículo 29 do capítulo 1. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, vejamos que são coisas mesmo menosprezadas, porque já tentamos imaginar que essas pessoas, quando são ou quando têm uma grande posição, né, e se tem esse poder de Deus, muitas das vezes, infelizmente, elas ficam se gloriando, achando que são eles que são os poderosos, que aquilo que ela tem sido feito, muitas das vezes operando um milagre da cura, operando um milagre mesmo até na própria pregação, você prega para alguém, você consegue, Deus te usa, Deus te coloca como um instrumento para que aquela pessoa venha escutar a palavra dele e ela venha a ser salva. Muitas das pessoas se gloriam, né? Já escutei de diversos irmãos, infelizmente, a proclamar aí que aquela pessoa ela foi salva por causa da pregação dele, né? Onde aquela pessoa apenas foi um instrumento da palavra de Deus, foi utilizada, foi um intercâmbio, porque tudo é conforme a vontade de Deus, né? E diz o versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Ou seja, todos nós que nos achamos às vezes um nada, a palavra de Deus ela diz aqui que o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, né? Bom, aí vamos entrar agora num outro aspecto
que é um impedimento para se pregar a palavra de Deus e que na maioria das vezes também vem atrapalhado o ministério que você tem, o ministério que eu tenho, né, de pregar a palavra de Deus. Vamos ver aqui um ponto, né? Eu frisei aqui um ponto muito importante aqui. Como é que o mundo lá fora vê o crente, né? É um ponto um bocado delicado, porque é a realidade da vida, né? Aí vamos ver aqui. Primeiro, ele fala aqui, nós somos loucos, né? Depois, somos humildes. Depois, somos fracos e desprezíveis. Ou seja, não somos nada. Resumindo tudo isso que acabamos de ler em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao 30. Que o crente, ele é louco, ele é humilde, pobre, ele é fraco e ele é desprezível. Ô irmão, é o que o mundo vê lá fora. Não somos nada. Mas olha, vejamos o que diz agora 1 Coríntios 2, os versículos 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, eis a resposta para tudo isso, né? Elas vão conseguir o entendimento a partir do momento, essas pessoas que nos veem dessa forma, como foi falado aqui, vão conseguir o entendimento a partir do momento em que eles também vêm aceitar a salvação. E muitas das vezes eles próprios vêm também a ser um instrumento de Deus para a pregação da sua palavra. Graças a Deus. Vamos voltar aqui a 1 Coríntios, do versículo 26 ao 30, né? O versículo 26, né? Batendo com o versículo 26, que a palavra de Deus diz que fala sobre, né, que não são muitos os sábios, nem muitos os poderosos. Eu botei aqui, comparando aqui, o João 7,48. João 7,48 batendo com o versículo 26 de 1 Coríntios, né? Diz assim: creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Veja lá, Jesus Cristo pregando, certo? Ele falando isto, no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 48, creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Então, era uma incredulidade total. Por quê? Porque o nosso Salvador estava em forma humilde, em forma desprezível, falando literalmente mesmo como ele andava, como ele agia, onde ele dormia, né? Como ele comia, com quem que ele andava, né? O versículo 27, para pegar o versículo 27 aqui de 1 Coríntios, quando ele fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, né? E escolheu as coisas fracas também, para confundir os fortes. Vejamos aqui o que diz Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Era a forma que Deus utilizou. Ele revelava-se justamente àquelas pessoas pequenas não em estatura, mas pequenas perante os olhos humanos. Então, estava lá Jesus Cristo dando graça por isso, né? Porque, mais uma vez, voltando àquele ponto também, para que não houvesse uma autoglorificação dos feitos, daquilo que se fazia naquela época e do que se também faz ainda hoje, né? Vejamos também agora falando sobre o versículo 28. Nós vamos observar aqui em Romanos 4,17, batendo com o versículo 28 de 1 Coríntios, né? Que ele diz que escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Aí em Romanos 4,17, a palavra de Deus, ela diz, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Foi uma confirmação de Paulo escrevendo para os romanos, né? Então ele diz: pai de muitas nações te constituí, né?
perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Você é alguma coisa para Deus, você é importante para Deus. É isso que Paulo está falando aqui para os romanos. O versículo 29 de 1 Coríntios, ele diz que nenhuma carne se glorie perante ele, né? Aí vamos pegar aqui Filipenses capítulo 3 do versículo 9, e confirmando essa palavra diz: e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. Ou seja, nós temos que verificar naquele verdadeiro crente, naquele que está pregando a palavra, naquele que está tendo a autoridade, né, de levar a palavra de Deus, é a fé, não pelo que ele é. Se ele é um diácono, se ele é um presbítero, se ele é um pastor, se ele é um missionário, se ele é um cantor. Deus, ele usa você como instrumento mediante a fé que você tem nele. Ele te capacita, ele te dá condições de pregar a tua palavra, né? Ele pode te usar a qualquer momento, mas mediante o que? Mediante a fé. E diz ainda assim, né? Pela fé em Cristo, e a saber, a justiça que vem de Deus. Deus, ele é justo para com todos nós. Ele vai nos usar conforme a nossa capacidade, daquilo que ele tem, da visão dele perante nós, filhos do Senhor. Amém? Então, irmãos, o que eu queria dizer para vocês, irmãos e amigos, né? Não fiquem achando que vocês não são nada, que são incapacitados, que não tem jeito para pregar a palavra de Deus, para orar, ou outra coisa qualquer. Deus te quer assim como tu és, né? Fica tranquilo que ele vai te capacitar, vai te usar de uma forma especial, né? Vejamos o que diz Êxodo 4:10, né? Isso aqui já lá no Velho Testamento, vocês podem observar depois, anotem isso. Em Êxodo capítulo 4, versículo 10, a palavra de Deus, ela diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de língua e de boca. Ora, Moisés, né, que esteve nas melhores escolas lá no Egito, que tinha uma grande posição social, né, ele mesmo estava se negando a levar a palavra de Deus, ele achando que não tinha condições. Mas Deus, ele capacita, e a gente sabe a história. Deus escolheu ele de uma forma especial, para que ele, mesmo sendo incapacitado, como ele fala aqui neste versículo aqui, que ele tinha problema de dicção, não conseguia falar, mas ele tinha outras virtudes, que Deus sabia quais eram, né? E o responsabilizou, e colocou, e o incumbiu de levar, de tirar aquele povo, tirar Israel do Egito para a terra prometida, passar aquele período de 40 anos no deserto. Então, irmãos, é um grande exemplo, né? Não adianta você dizer que você não tem condições, como eu falei. Deus, ele sabe o que é que faz, e se ele quiser te usar, ele vai te usar. Mas temos também que buscar a palavra de Deus, e temos também que termos ciência de que podemos ser um instrumento da palavra de Deus para esse povo que ainda não o conhece, não é? Vamos abrir aqui também, né, como outro exemplo aqui em Isaías, no capítulo 41, o versículo 9 e 10, né? Ela diz assim: tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Aí Deus fala para Isaías: não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso também vai acontecer nos dias de hoje, né? A gente, às vezes, porque moramos, eu conheço muito exemplo de pessoas de pregadores, de grandes pregadores, de grandes pastores, de pessoas aí que tinham uma vida muito humilde, que viviam no mato, no campo, e que Deus resolveu utilizar aquela pessoa, usar ela, né?
E no que diz aqui em Isaías, ele diz que, né, que a pessoa não tem que temer, porque ele é o Deus, ele era o Deus ele foi o Deus de Isaías, mas ele também é o meu Deus, né? E ele diz: porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo. Quer dizer, nós temos a ajuda de Deus, ele está falando aqui, e te sustento, ele vai te sustentar, ele vai te dar forças para que tu possas ficar em pé, né? E com a destra da minha justiça. Ou seja, não é com riquezas. Muitas das pessoas, talvez pensando vendo aqui, observando este versículo, vai até entrar por este lado também, que ele vai me sustentar e vai me dar grandes condições, vai me dar um grande carro para eu pregar a palavra de Deus, vai me dar uma grande igreja. Não, ele vai te dar um apoio com a destra da justiça dele, que é o que ele diz aqui, com a destra da minha justiça. Amém, irmãos? Então, irmãos, Deus é um Deus todo-poderoso. Deus é um Deus que tudo pode, né, segundo a vontade dele. E finalizando esta passagem aqui, este momento que nós estamos aqui cultuando a palavra de Deus, porque quando estamos lendo a sua palavra, estamos cultuando, estamos louvando a Deus, né? Eu queria deixar aqui para vocês uma leitura que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, e diz que: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém, irmãos? Então meditem nesta palavra. Peço desculpa pelos erros, pelas dificuldades de dicção, por esta imagem pelo qual vocês estão vendo, que talvez não seja uma imagem de um grande pastor bonito, novo, alguma coisa assim, mas é uma imagem daquele que está tentando fazer alguma coisa para Deus, que está tentando levar a sua palavra, utilizando os meios que Deus tem colocado em nossas mãos, como a internet, como o Facebook, como outras coisas aí que tem sido feita e colocada, né, mas que muitas das vezes esquecemos, né? Eu louvo a Deus por algumas pessoas que são amigas minhas no Facebook, que têm colocado seu tempo à disposição da própria internet em escrever versículos, em escrever mensagens de edificação da palavra de Deus para as pessoas que também, quando abrem, possam ver, como é o meu caso, né, que tenho visto, tenho observado aí muitas pessoas, inclusive um exemplo deste é o meu primo Sebastião Aides, lá da Paraíba, lá de João Pessoa, e que graças ao Deus eterno ele tem feito isto, e eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, né, dos meus amigos e daqueles que neste momento vão ver este vídeo, estão vendo este vídeo. Que Deus seja louvado, que tudo seja feito para a sua honra e glória, em nome de Jesus. Amém e até a próxima.